A Brasília trouxe a apuração agora que o Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid, disse que Cid assumiu tudo. Não acusou o Bolsonaro e assumiu tudo. O que é o tudo, a gente não sabe. Seria um vazamento seletivo? É uma estratégia para tentar inibir agora os 4 que ficaram em silêncio, no caso, né? Mais precisamente, eu diria, o casal Bolsonaro. O que vocês acham? Vou começar pelo Clever. Olha, Luciana, Zé Eduardo, eu entendo o seguinte, é uma estratégia, como o Zé Eduardo falou. O interrogatório, ele tem uma dupla natureza. Ele é ato de autodefesa e ato de prova. Nós estamos falando em interrogatório em sede inquisitorial. Não existe processo criminal ainda, diga-se de passagem, não é? O que pode estar acontecendo nessa situação, numa análise abstrata? É o fato de o interrogando assumir a culpa para eximir a responsabilidade de terceiro. Então ele está produzindo um ato não de autodefesa, porque ele está assumindo a responsabilidade, mas ele está caracterizando o interrogatório como um ato de prova. Prova no sentido de que a autoria dos fatos, a prática dos fatos, não seria de A, B ou C ou D, para não dar nomes, mas seria a responsabilidade dele. Então, essa pessoa que está sendo interrogada, Mauro Cid, ele está usando uma estratégia, obviamente, muito bem planejada, no sentido de assumir essa responsabilidade como prova, para que a prova amealhada no inquérito, na comissão parlamentar de inquérito, de inquérito, possa eximir ex-presidente, primeira-dama ou quem quer que seja de responsabilidade penal. Eu acho que esse é o ponto. Como isso se sustenta? Porque a minha pergunta de leigo é assim, como é que pode o Cid assumir tudo? Como é que um ex-ajudante de ordens, como é que um ajudante de ordens pega joias valiosíssimas e vende? O que é o tudo? Então, aí eu não sou o Supremo Tribunal Federal, eu não sou o julgador. A pergunta é complexa. Mas o tudo pode ser o tudo ou pode ser o nada. A questão é a seguinte, ele está dando uma versão para que o tudo recaia nas costas dele, eximindo de responsabilidade aquele que teria a responsabilidade por eventual falha ou ilegalidade na questão envolvendo o tema das joias aí. Então, é estratégia. É estratégia porque daqui a algum tempo isso vai cair nas mãos do Ministério Público. E isso, enfim, pode convencer ou não a autoridade competente, ou o Procurador-Geral da República, ou o membro do Ministério Público Federal de primeiro grau, que recair a investigação. Então, Luciana, Zé Eduardo, eu entendo o seguinte, estratégia de utilizar o interrogatório como meio de prova. E, a partir daí, realizar a confissão completa sobre os fatos, eximindo de responsabilidade aquele que, eventualmente, teria ou não teria cometido delito. Eu vou colocar mais uma pergunta. Tá. A pergunta para mim acho que a pergunta que fica na cabeça de qualquer brasileiro é como isso se sustenta? Como um ajudante poderia vender conjuntos de joias valiosíssimos sem o consentimento, sem o conhecimento do seu chefe? Para onde iria esse dinheiro? E mais, o que recairia sobre ele nesse caso? Olha, Luciana, é claro que não podemos presumir culpa de ninguém, não é? Mas que a tese é difícil de ser sustentada Ajudante de ordens ajuda ordens. Ordens de quem? Jair Bolsonaro, que foi a primeira fala que o César Bittencourt fez. Posteriormente, nós já vimos uma mudança. Não, ele está matando no peito. A bola veio, ele mata no peito, sai jogando. Responsabilidade dele. O que está por trás disso? É uma estratégia, é um diversionismo, é para encobrir aquilo que realmente ele disse? Nós só vamos saber a hora que olhar o depoimento. Mas a impressão que eu tenho é que é o seguinte, talvez a defesa de Cid esteja jogando no limite, porque você não pode dar uma tese absolutamente inverossímil de que o Bolsonaro que recebeu o presente não sabia de nada. Enfim, isso é uma coisa que não tem muito pé nem cabeça. Eu acho que eles vão investir um pouco na tese da confusão e de não saber o que exatamente estava sendo feito. Ou seja, Mauro Cid Eles, o casal. Eles, o casal, e Mauro Cid. Quer dizer, a tese de Mauro Cid. Mauro Cid vem para o presidente e fala assim, presidente, o que a gente vai fazer com as joias? Cuida aí. Ele entendeu que o cuida aí
Ele podia vender porque ele não sabia que não podia vender. Então, eu acho que esse... E aí todo mundo se para sai bem. descaracterizar a dimensão dolosa, para todo mundo sair bem. É uma tese que é o que explica um pouco a variação. Não é que o Jair Bolsonaro não deu ordem, é que o outro entendeu o que era e não é. Eu estou achando que é por aí que vem a tese da defesa. Muito difícil de ser sustentada na prática por força dos diálogos que foram objeto da interceptação, ou perdão, da análise da Polícia Federal, quando ele fala dinheiro não vai depositar em conta, fica ruim se depositar em conta. Mostra que havia uma má-fé por trás, pelo menos naquelas mensagens. Mas ele está explicando ali que o dinheiro que ele pagava, as contas da família Bolsonaro eram sacadas da conta do presidente. Vai ter que provar o saque. Veja, o depoimento é uma peça informativa de uma investigação. Ele fala, não, ele sacava da conta do Jair Bolsonaro, todo mês eu sacava para pagar despesa. Não tem saque em dinheiro. Morreu a versão, entendeu? Então, esse tipo de coisa, me parece que é o César Bittencourt é um advogado brilhante, inteligente, um professor de direito, um homem... Ele bolou a estratégia possível. Agora, nem sempre os advogados conseguem montar estratégias dos possíveis quando os fatos são escrachados. E a impressão que eu tenho é que é muito difícil sobreviver à tese de um ajudante de ordens não ter recebido ordens ou ter interpretado mal as ordens do presidente. Mas vamos ver. Se me permite, Luciana, Sim, sim. Dupla perspectiva nisso que o Zé Eduardo falou. A teoria do domínio do fato ou a responsabilidade pessoal? Precisa verificar se existe uma conexão entre essa vai e resolve aí, ou seja, vai e resolve aí, quer dizer, soluciona o problema, dá um jeito nisso para que ninguém tenha responsabilidade. Aí a pessoa demonstra o domínio da situação e maneja aqueles subordinados no sentido de eventual prática de ilícito. Então, havendo essa conexão, a prova disso tudo, aí se revela o domínio do fato. Aí, por outro lado, a gente vai numa outra perspectiva. Não, cada um vai responder na medida da sua culpabilidade. Então, esse é o jogo de interpretação que vai para as mãos do dominus litis, do dono da ação, que é o Ministério Público, para fazer a interpretação se responsabiliza só a pessoa que confessou ou aquele eventual mandante que teria dominado o fato e manipulado o mandatário para consumar o fato. Eu não tenho mais tempo com os dois, já agradeço aqui a presença de vocês, mas eu queria um sim ou não. O que pode dar errado nessa história é o conteúdo de celulares, é o que eu imagino de conversas entre eles. Todos os outros meios de prova. Celulares, quebra de sigilo, provando que não tem saque para pagar em dinheiro, tudo. Provas. É isso. Eu só tenho medo. O foro competente. A gente só vai saber isso daqui a algum tempo. Mas aí, se descobrir que não tem conexão, desce. Tudo bem. Está resolvido. Tá bom. Ou seja, está saneado.